Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 4 de março. Índice Bovespa apresentando agora às 11 horas e 2 minutos uma queda aí de 0,91%, dando sequência ali a sinalização de baixa já verificada na sexta-feira, no dia 1º de março. Então segue com seu viés de baixa, dentro de uma tendência de baixa, próximo suporte do Ibov aqui primeiro na faixa ali dos região de 56.100 pontos e mais abaixo, o mais importante, 55.500 até 55.000 pontos. PTR4 no pregão de hoje apresenta aqui uma alta de 0,3%, até dentro daquela possibilidade apresentada na sexta-feira. Terminou acionando aqui no G60 a superação da máxima de sexta-feira, que traria uma das chances arriscadas, né? É importante frisar, de operação contra tendência, com stop aqui embaixo dessa mínima e um objetivo um pouco mais aqui para cima, a projeção do risco dessa operação. Então, por enquanto, vai ainda tentando gerar um repique de alta, onde a sua próxima resistência estaria em 17,26 e mais acima 17,62. Vale 5 no pregão de hoje apresenta aí queda, abriu com gap de baixa, queda de 2,18%, um ativo que continua em tendência de baixa de curto prazo, vai abrindo com um bom gap, sem muito o que fazer no meu ponto de vista, não estaria pensando em arriscar a compra na Vale 5 neste momento devido à tendência dela de curto prazo. Nem comentaria muito pensar em compra agora de day trade, porque a ação abriu com forte gap de baixa, o que aumenta um pouco o risco da operação. Olhando agora para outros ativos, VLID3, VLD3, gerou ali a superação dos 42,05, como foi na primeira hora de pregão. A nossa recomendação de entrada é na superação da máxima dessa primeira hora de pregão. A compra em 42,36, stop em 40,17, risco de 5,2%, o tamanho desse stop. E o objetivo da operação ficando em R$ 44,55. A outra forma de pensar em compra nessa ação seria pensar mais no médio prazo. A única diferença, a entrada seria da mesma forma, só que o stop ficaria em 39,31 com o objetivo mais longo aí para cima. Mas nesse momento o nosso foco seria swing trade, uma operação aí de curto prazo com objetivo no máximo em 44,55. Lembrando, ela ainda não executou a entrada, teria que executar ao superar os 42,35, enfim, em 42,36 seria a compra. BRSR6, a ação vai aqui de forma um pouco lateral, se segurando em cima de uma resistência que foi rompida na faixa de R$ 17,81. É um ativo que a gente vem monitorando, assim como o BBDC4, para pensando em uma compra nela, na superação dos 18,52 e um stop em 17,67. Essa seria a estratégia que a gente estaria pensando em executar e planejando uma execução de compra em cima da BRSR6, apesar desse cenário dela ainda bem definido no longo prazo, tentando sair ali de uma linha de tendência de baixo, de um triângulo simétrico. O gráfico semanal até está em tendência de alta, fez um pivô de alta, mas tem uma resistência muito próxima na faixa do 19,09. Então essa operação tem um risco aí um pouco maior, visto que o objetivo da operação vai extrapolar necessariamente esses 19,09. Então quanto mais tempo ela ficar aqui de lado, mais interessante ficaria para essa entrada. E por último aqui a DASA3. A DASA3 é um ativo que tentou aí uma boa recuperação, principalmente aqui de médio prazo. Primeiro estabeleceu uma tendência de alta no médio prazo, aí perdeu força, anulou essa tendência de alta, aí tentou subir novamente, chegou lá na região que ela perdeu força aqui, novamente perde força. Só que é importante frisar que esse ativo está numa tendência de baixa de longo prazo. Até enfraqueceu essa tendência de baixa de longo prazo, mas ainda não anulou essa tendência de baixa de longo prazo. Então é uma ação com viés de baixo no prazo maior, com dificuldade maior de pensar em ponta compradora. Se fosse para pensar em compra na DASA3, eu estaria pensando em compra em sinais de alta acima desse patamar e botar um valor ali 14,86, acima de 14,86. Acima disso, ela indo para cima, estando aqui em cima, gerando sinalização de alta, aí pensaria em compra. Antes disso, não estaria focando nisso. E no pregão de hoje, a ação vai perdendo uma região de suporte,
vindo aqui com queda de 1,51%, vai estabelecendo um pivô de baixa, estabelecendo então uma tendência de baixa de curto prazo, perdendo suporte com gap, trazendo a expectativa um pouco maior de queda. Então coerente aí, até teria um espaço maior para queda se ela perder toda essa região mesmo. O próximo suporte estaria aqui, ó, nesse fundo, em R$ 12,99. Abaixo disso não tem muito suporte pela frente não, a não ser essa faixa aqui no semanal, que ficaria mais em torno dos R$ 12. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até o nosso próximo radar.